Nação, vocês se lembram do Tondela e aquela história do Flamengo comprar um clube português? Pois é, o Flamengo voltou à tona com essa ideia, capitaneada por Rodolfo Landim, que antes tinha as ajudas de Luiz Eduardo Batista Ubap e do Rodrigo Toches. Ambos não estão mais com o Rodolfo Landim, mas ele continua lidando essa situação de comprar um clube na Europa para poder fazer receita em euro e também para poder aproveitar aquela garotada que está em viés de transição do sub-20 para o profissional. Vou explicar essa história direitinho para vocês. Também quero falar com vocês a respeito das contratações do Flamengo, mas calma aí. Não vou falar de Claudinho, não vou falar do Bochecha, não vou falar dos jogadores que estão negociando para vir para o Flamengo, não, porque eu sei que vocês já estão de saco cheios de falar sobre isso. Mas eu quero trazer para vocês algumas informações, porque eu tenho visto nas redes sociais, principalmente nas minhas redes sociais, várias pessoas alegando o seguinte: o Flamengo sempre sonda e não contrata ninguém, no final das contas vai ser como sempre, não vai vir ninguém. Será que não vem ninguém mesmo? Será que o Flamengo é assim, tão incompetente no mercado que não consegue nunca contratar ninguém? Quero mostrar para vocês um estudo que eu fiz de 2022 para cá, se realmente essa história do Flamengo sonda e não contrata ninguém, se isso realmente é verdade, ou se é uma inverdade que está sendo criada aí que a gente tem que combater para uma mentira não virar verdade, porque vocês sabem que aqui a verdade é dita, doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos, torcedores e torcedoras rubro-negros. Nação, eu sou o Fabrício Lopes, você está no canal Resenha Rubro-Negra. Eu peço para que você curta, comenta e compartilha todos os tópicos que estão aqui, que eu vou abordar com vocês, e peço também para você verificar se você é inscrito aqui no nosso canal. De vez em quando o YouTube faz uma palhaçadinha e te desinscreve aqui do canal. Então verifique se você está inscrito, se não tiver, se inscreva e depois fala com seus amigos, fala com suas amigas rubro-negras para virem se inscrever aqui, para dar essa moral para nós. Nós já estamos chegando aí a 160 mil nesse canal, novinho, para a gente continuar todos os dias aqui, trazendo informações do Clube de Regatas do Flamengo para vocês. Só com a sua ajuda, a gente pode continuar fazendo esse trabalho que a gente faz com tanto amor e honestidade para você, torcedor rubro-negro. Nação, é o seguinte, olha, as coisas agora vão começar a acontecer com força, tá? Amanhã, também conhecido como terça-feira, dia 16 de julho, tem o sorteio da Copa do Brasil. Nação, esses são os classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. Esse final de semana, Grêmio, Internacional, Juventude, Ipiranga, Operário terminaram os seus jogos e, enfim, nós conhecemos as 16 equipes que vão jogar as oitavas de final da Copa do Brasil. São elas: Atlético do Paraná, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB de Alagoas, Mengão Queridão, Fluminense, Grêmio, Goiás, Juventude, Palmeiras, Bragantino, São Paulo e Vasco. Como que vai funcionar a questão do sorteio? Olha, tá bem aqui embaixinho, tá? Sorteio, dia 16 de julho de 2024, ou seja, terça-feira, amanhã. Data dos confrontos, da semana do dia 31 de julho, portanto, daqui a 2 semanas, até a semana do dia 7 de agosto. Formato do sorteio, todos contra todos. O que eu quero dizer com isso? Não há aqui do lado uma separação que nem há na Libertadores, pote 1 e pote 2 não, patrão. Vai sortear as bolinhas ali, quem cair, caiu. E mais um detalhe, o sorteio, logo depois do sorteio dos confrontos, nós teremos também o sorteio de onde será o primeiro jogo, onde será o segundo jogo, ou seja, o sorteio dos mandos de campo. Reparem que à frente dos clubes tem ali o F, que é a origem do Flamengo, Rio de Janeiro, e a distância até onde o Flamengo vai jogar. Para a gente ter uma noção legal de como que a gente vai atuar. Por quê, pessoal? Porque a Libertadores tem um primeiro jogo no dia 15 de agosto. Sabe aonde que é o jogo? No Maracanã. Sabe contra quem, né? Porque depois a gente vai lá na altitude pegar os caras. Pois é. Só que dia 15 de agosto é uma semana exato depois do dia 7 de agosto. Então o time tem que estar tinindo para poder jogar também a Libertadores da América. Por isso eu fiz questão de comparar as distâncias Rio de Janeiro até os prováveis confrontos que o Flamengo pode ter. E aí eu quero que você comente aqui para mim qual é o melhor adversário na composição. Adversário e distância percorrida.
Olha só, se o Flamengo for enfrentar o Atlético do Paraná, a gente tem pavor de jogar lá na Liga Arena, na Arena da Baixada. Mas são 679 quilômetros do Rio até lá. Se pegarmos o Atlético Goianiense, vamos jogar em Goiânia. Estão 940 quilômetros. Se pegarmos o Atlético Mineiro, vamos jogar em Belo Horizonte. São 342 quilômetros. Para pegarmos o Bahia, vamos a Salvador, a 1.210 quilômetros. Botafogo está em casa, não tem distância. Corinthians, 361 quilômetros até a capital paulista. CRB de Alagoas, 1.674 quilômetros de distância. Fluminense, não tem distância. Grêmio, 1.126 quilômetros até a capital gaúcha, Porto Alegre. Goiânia, 940 quilômetros se formos enfrentar o Goiás. Juventude, Flamengo indo a Caxias do Sul, subindo a serra, 1.060 quilômetros. Palmeiras em São Paulo, 361 quilômetros. Bragantino, em Bragança Paulista, 372 quilômetros. São Paulo, capital paulista, 361 quilômetros. E o Vasco está no Rio de Janeiro mesmo, então a gente não tem distância para enfrentar os clubes do Rio de Janeiro, obviamente. Então eu fiz questão de colocar para vocês poderem estudar direitinho. Nós vamos jogar no Rio de Janeiro, né? No dia 15, no Rio de Janeiro, contra o Milionários. Então, é tranquilo. O problema é depois, quando a gente vai subir a serra, e aí o desgaste desses jogos aqui da Copa do Brasil podem influenciar no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores América. Então eu faço uma perguntinha para vocês aqui. Se você tivesse que fazer uma aposta para o jogo de amanhã, aqui no nosso canal, um palpitezinho inocente, qual time você acha que o Flamengo vai pegar? Atlético do Paraná, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Fluminense, Grêmio, Goiás, Juventude, Palmeiras, Bragantino, São Paulo, Vasco. Qual time que você acha que vai dar contra o Flamengo amanhã no sorteio? E mais uma segunda pergunta, prestem atenção, hein? Qual que você acha que vai dar? E agora aquela perguntinha, qual você gostaria que saísse para o Flamengo na Copa do Brasil? Eu vou dar minha opinião então, pode? Beleza. Eu acho que vai dar Juventude. Eu gostaria que desse Vasco. No Rio de Janeiro, suave, chinelada nos caras, com Coutinho, com não sei, Souza, não sei mais quem. Adoraria dar mais uma chinelada no Vasco. Então, mas eu tenho certeza que do jeito que nós temos, vai dar Juventude. Pode acreditar, vai dar Juventude aí na parada, tá? Pra gente ir lá, Caxias do Sul, e repetir aquele fiasco. Ou então Atlético do Paraná. Isso é batata. Mas vou torcer para que dê Vasco. Coloca aí nos comentários para mim quem você gostaria que o Flamengo enfrentasse, quem você acha que vai sair no sorteio do Mengão Queridão. Agora o que eu acho mesmo é que você precisa resolver sua vida. Para resolver sua vida financeira, eu te dou uma dica. Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Mais Ágil, você consegue a liberação daquela grana para você resolver algum problema de dívida, algum investimento que você queira fazer na sua vida, alguma viagem, enfim, isso daí é você que sabe, patrão, é você que vai resolver. O que eu quero trazer para você é a fórmula de conseguir isso daí. É só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado para você começar a conversar com um dos atendentes da Mais Ágil. E de 2 a 12 horas, os caras vão te retornar ou com dinheiro na sua conta ou com a situação como é que tá. Mas quase sempre com dinheiro na sua conta, tá ligado? Na Mais Ágil, a gente confia porque todo mundo que usou o serviço da Mais Ágil veio até mim me dizer, Fabrício, os caras são bons mesmo, resolveu em 2 horas, resolveu em 10 horas, resolveu em 5 horas, mas resolveram o meu problema. E é isso que a gente quer. Que o problema de vocês sejam sempre resolvidos. E ainda tem um brinde para esse mês, tá? Quem clicar no link e começar a conversar com os caras e falar que é aqui do Resenha Rubro-Negra ou lá do Central do Flávio, os canais do Fabrício Lopes, vai concorrer ao manto sagrado do Mengão Queridão. Vai dar mole, nação? Olha só, junta a fome com a vontade de comer. Deu bom demais. Clica no link aí e conversa hoje mesmo com os atendentes da Mais Ágil. A Mais Ágil a gente recomenda porque a gente confia, nação. Bom, seguinte, esse final de semana foi um final de semana que eu vou te falar um negócio de caça às bruxas, tá? E caçar o pavão azul rubro-negro. O pavão azul rubro-negro, vocês sabem, é o Marcos Braz, né? Gosta de uma graça, gosta de fazer um lero-lero, gosta de aparecer pra caraca, mas na hora de trabalhar mesmo, costuma dar umas derrapadas, né? Eu gosto sempre de deixar bem claro
que o Marcos Braz não é responsável por tudo no Flamengo. Ele chega lá com o Conselho de Futebol do Flamengo, fica sabendo do orçamento que ele tem, com a comissão técnica, fica sabendo os jogadores que o Tite quer, e aí ele vai pro mercado. Tentar trabalhar esses jogadores da maneira que o planejamento orçamentário definido pelo financeiro permite ele a fazer. Agora, ele tem que ter habilidade para encaixar tudo dentro daquilo que seria o ideal para o Clube de Regatas do Flamengo. Sem essa habilidade, a gente passa mais apertado. E é um fato, gente, que toda vez que o Marcos Braz não está amparado pelo Giuliano Bertolucci, as coisas demoram muito, as coisas são mais complicadas, as coisas quase sempre não saem da maneira que a gente quer. Mas eu tenho visto a torcida falar, e tem que dar pancada mesmo, tem que cobrar mesmo o Marcos Braz, tem que cobrar, mas não é só ele não. É Marcos Braz, é Bruno Spindel, que fazem parte do Departamento de Futebol do Flamengo, são os cabeças do Departamento de Futebol do Flamengo, tem que cobrar o senhor Diogo Lemos, que é do Conselho de Futebol do Flamengo, que manda tanto quanto o Marcos Braz, tem que cobrar o seu Reinaldo Belotti, tem que cobrar o seu Rodolfo Landim, que é o chefe, o dono da caneta, tem que cobrar o Bernardo Amaral, que faz parte do Conselho de Futebol do Flamengo. Ou seja, tem que cobrar geral, não é só o Marcos Braz. Só que o Marcos Braz é o pavão, aquele que gosta de ficar aparecendo o tempo todo, o que gosta de bater no peito. Então vai tomar mais pancada mesmo. Paciência, é assim que é a vida, tem que cobrar mesmo. Agora, o que não pode é transformar uma mentira numa verdade. O que não pode é ficar desiludido com relação às contratações do Flamengo, principalmente olhando o vizinho. O vizinho é o Palmeiras, é o Cruzeiro, é o Atlético Mineiro, é o Botafogo. Por quê? Porque o nosso elenco, gente, dentro de campo pode até não dar os resultados que deveria, mas é um elenco muito maior em qualidade do que os elencos dos adversários. Quer ver só, gente? Ó, eu fiz um estudo de 2022 para cá, quais foram os jogadores que o Flamengo contratou e quais foram os valores investidos, tá? Isso daí é pra gente ter uma noção que o Flamengo contrata sim. Não tem essa história que não vai vir ninguém, nunca vem ninguém. Eu só peguei 2022 pra cá, vocês não têm noção o trabalho que dá, nação. Vocês não têm noção o trabalho que dá recolher esses dados aí. Então, deixa o like, se inscreve, faz valer a pena, por favor, porque, ó, suei, hein? Suei. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, como é que foi a questão das últimas contratações, tá? Bom, ali, ó, em janeiro de 2022, nós contratamos o Fabrício Bruno, o Marinho, o Santiago Campos, o Pablo, o Santos e o Ayrton Lucas. Foram 6 contratações em janeiro de 2022, que fizeram com que o Flamengo gastasse em janeiro 41 milhões de reais. 2022, tá? Aí, em julho de 2022, vieram mais 4 jogadores. Arthur Vidal, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Guilherme Varela. O investimento do Flamengo no meio do ano foi de 111 milhões de reais. Bom, vamos pontuar algumas coisinhas aí em 2022. Fabrício Bruno custou todos os valores aproximados, tá, pessoal? Não me cobrem exatidão, não. É aproximação. Fabrício Bruno custou aproximadamente 500 milhões de reais. O Marinho custou aproximadamente 6 milhões de reais. Santiago Campos veio sem custos. E, aliás, antes que alguém pergunte, e o Santiago Campos já foi embora, não vai jogar mais pelo Flamengo, o Flamengo liberou ele totalmente lá, tá? Então, Fabrício Bruno, zagueiro, 15 milhões de reais. Marinho, atacante, ponta direita, 6 milhões de reais. Santiago Campos, lateral direito, veio para a base de graça. Pablo custou 5 milhões de reais. E o Santos, 15 milhões de reais. Ayrton Lucas veio por empréstimo. Então a conta do Ayrton Lucas não entrou nesses 41 milhões de reais de janeiro de 2022, ok? Julho de 2022, Arthur Vidal não teve pagamento à Juventus. Eric Pulgar, 15 milhões de reais. Everton Cebolinha, 96 milhões de reais. Guilherme Varela veio por empréstimo, 0. Bom, em janeiro de 2023, Gerson custou aos cofres rubro-negros 50 milhões de reais. Agostinho Rossi, 0. Mas aí nós tivemos o pagamento do Ayrton Lucas, que foi 39 milhões de reais, totalizando um investimento em janeiro de 89 milhões de reais. O Varela ficou livre e aí o Flamengo não teve que pagar nada
para o clube russo, beleza? Então, em janeiro e julho de 2022, foram 10 atletas contratados pelo Flamengo. Janeiro de 2023, 2 atletas. Só que o Rossi só chega em julho, né? O Flamengo contrata em janeiro, mas ele só chega em julho, porque tinha aquele restinho de contrato para cumprir com o Boca Juniors. Aí, em julho, o Flamengo contrata o Alan por aproximadamente 41 milhões de reais e o Luiz Araújo por aproximadamente 48 milhões de reais, o que totaliza também 89 milhões de reais. Total em 2023, 4 atletas contratados. Então, em 2 anos, o Flamengo contratou um time e 3 reservas. 14 jogadores em 2 anos o Flamengo fez de contratações. Esse ano, pessoal, só em 2024, o Flamengo já contratou Léo Ortiz, Matias Vinha e Nicolás de la Cruz, totalizando aí aproximadamente 163 milhões de reais, sendo aproximadamente 78 milhões no Nico, 37 milhões no Léo e 48 milhões no Vinha. Então, essa história de que o Flamengo não contrata, não cola, gente. O Flamengo contrata sim. E olha, dos jogadores falados aqui, quais jogadores que não deram certo? O Marinho, o Santiago Campos. Ah, Fabrício, mas o Santiago Campos veio para base. Mas ele veio com expectativa para jogar nos profissionais, porque ele era titular da seleção paraguaia quando foi contratado. Então ele veio com expectativa de profissional. Por isso ele tá na listinha aí. Então, Fabrício Bruno deu certo, Marinho não deu certo, Santiago Campos não deu certo, Pablo não deu certo, Santos deu certo por um período, depois caiu de produção, não é verdade? Ayrton Lucas deu certo, oscila altos e baixos, mas é um bom jogador. Arturo Vidal não deu certo, acho que ele nunca conseguiu suplantar as expectativas que a gente tinha nele. Eric Pulgar derrapa muito, mas fez uma excelente temporada o ano passado. Everton Cebolinha derrapou bastante, mas com o Tite é o nosso titular absoluto. E o Varela, a gente contesta, né? Oscila pra caraca entre ser bom e ser ruim. Gerson deu certo, né? Mesmo na fase ruim dele, ele é muito bom jogador. Agustin Rossi é o nosso goleiro titular. Acho que hoje ninguém tem dúvidas mais a respeito do Rossi no gol do Flamengo. Alan, contestadíssimo pela nação rubro-negra, apesar de eu gostar do futebol do Alan e achar que ele tá no caminho certo para encontrar o seu melhor futebol. A maioria da nação rubro-negra não curte o Alan. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. E Luiz Araújo é um bom jogador. Vai fazer jogos espetaculares e vai fazer jogos tenebrosos, porque não passa de um bom jogador para compor elenco, ok. Pode-se discutir se foram comprados caros, se foram comprados baratos, se o Flamengo errou na maneira de contratar, se não errou. O fato é que os caras estão aí e esses foram os valores. E o fato é que o Flamengo contrata sim. Pô, Fabrício, mas olha esse ano, foi só 3 jogadores. Ok, mas olha o tamanho do nosso elenco, olha a qualidade que o nosso elenco tem. Se ficar contratando, por exemplo, eu falo para vocês direto aqui, não cabe Claudinho, Arrascaeta, Nico, Alan, Eric, Marcos Antônio e Paquetá. São 7 jogadores de meio de campo para 3 posições. Nem jogando Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão vai dar para aproveitar todo mundo o tempo todo. Vai ter nego de cara fechado ou pior. O Flamengo vai estar pagando sem utilizar o potencial total do atleta. Então tem que pensar na montagem do elenco também, para você não ter ruído, para você não ter problema lá na frente, assim penso eu. Mas você que está aí do outro lado é bem melhor que eu para poder avaliar esse negócio. Então conta para mim o que vocês acham sobre tudo isso que eu explanei para vocês, para que a gente possa entender o que cada um de vocês pensa. Mas está provado aqui do lado que essa história de que não vem ninguém, vai ser igual como sempre, fala, não vai vir ninguém. Vem sim, né? Em 3 anos foram 17 jogadores, quase um elenco inteiro, nação. Um elenco costuma ser de 30 jogadores. São 14, 15, 16, 17. Mais da metade de um elenco, né? Então, calma, nação, calma. Verdades precisam ser ditas, doa quem doer. E mais uma verdade é a seguinte. Lembrem do Tondela? Tondela é um clube português de cores verde e amarela que o Flamengo teve interesse em comprar para poder ter uma base lá na Europa, tá? Hoje o GE trouxe a informação que a gente confirmou que o Flamengo está tendo conversas com o presidente da SAF do time do
Leixões. Só que eu quero corrigir. Aqui é SAF, lá é SAD, tá? S-A-D. Aqui é S-A-F, lá é S-A-D. Bom, a ideia do Flamengo ainda não está bem certa se vai ser a compra do Leixões ou se o Flamengo vai entrar de alguma outra maneira, comprando um percentual menor de ações, enfim. O fato, pessoal, é que aquele negócio de transformar o clube em vermelho e preto, mudar aquilo ali não rola, não. Por quê? Porque o clube tem uma tradição, todos eles têm uma tradição, todos eles têm associados que amam o clube, que investem no clube, torcedores que investem no clube e que não abrem mão do nome, do escudo, das cores. Então, ter um clube lá na Europa, vermelho e preto, chamado Flamengo, dificilmente vai acontecer, tá? Mas uma parceria pode acontecer sim. É por isso que o Flamengo vem liberando tantos jogadores quase que a custo zero para o Leixões. Foi assim com Gabriel Noga, mais recentemente foi assim com o Verton, para estreitar laços e o Flamengo poder mais adiante tentar ter essa porta aberta no mercado europeu para gerar visibilidade para os meninos da base. Poder o Igor Jesus jogar lá, o Verton tá indo, o Gabriel Noga já foi, outros jogadores, o Matheus Gonçalves, por exemplo, que não tem espaço aqui, vai lá, joga lá, cresce, se desenvolve. E tem um detalhe, o Flamengo fez um estudo que indica que jogadores que jogam na Europa são 20% mais caros do que aqueles que jogam na América do Sul. Então, se o Flamengo levar essa garotada para lá, o Flamengo vai ter um acréscimo de 20%. Sem contar que o Flamengo receberia em euro. E aí teria mais potencial de comprar jogadores porque estaria trabalhando com a mesma moeda que a Europa trabalha. O Flamengo hoje já faz investimentos em euro para ter um capital em euro separado para poder fazer alguns investimentos na Europa. Isso já acontece. Mas seria muito mais útil ter um clube lá para poder negociar os seus jogadores em euro, fazer um monstro de um caixa em euro para poder contratar jogadores em euro, fazendo do Flamengo muito maior, muito mais forte. Tá vendo? Quando eu falo para vocês que tem como o Flamengo gerar receitas diferentes, sem necessariamente se tornar SAF, essa é uma das situações inteligentíssimas do Rodolfo Landim, uma visão muito boa. Parabéns ao Landim, que consigam concretizar algo nesse sentido, ainda que não seja para agora, para daqui a 6 meses, mas que eles consigam seguir nesse caminho para a gente ter uma fonte de renda lá na Europa, porque faz da gente muito mais poderoso e deixa o mercado muito mais acessível à equipe do Flamengo. Quando tem que elogiar, a gente elogia. Quando tem que criticar, a gente critica. Parabéns para a gestão, para a cabeça do Rodolfo Landim, e que o próximo presidente não ignore isso. Dê sequência nessa ideia que é muito boa de Rodolfo Landim. Nação, agora tem que comentar. Mas para a gente continuar vindo aqui, tem que se inscrever. Tem que recomendar seus amigos a se inscreverem aqui para dar essa moral pra gente. Posso contar com vocês? Eu sei que eu posso. Valeu, nação. Tenham todos uma excelente segunda-feira. Curta, comenta, compartilha esses 3 Cs sensacionais. Tamo junto. Fiquem com Deus. Muita gente fala assim, Fabrício, às vezes você aponta e o escudo não tá aí. Quem disse que eu tô apontando pro escudo do Flamengo? Eu tô apontando para onde vocês moram. Entendeu? Saudações rubro-negra.